Erros que fazem o seu investimento render menos, mesmo quando você investe da forma certa. Tem muita gente que chega para mim e diz o seguinte: Heraldo, eu investi o meu dinheiro da forma correta. Eu investi em CDB, em Tesouro Selic, e mesmo assim o meu dinheiro parece não estar rendendo quase nada. Onde eu estou errando? Daí eu peço para dar uma olhada na carteira do indivíduo e adivinha só, todo o recurso do sujeito está parado em produtos muito conservadores, sem estratégia alguma, sem o prazo correto, sem um objetivo claro. E é por isso que eu costumo dizer que o erro não está somente na pessoa não investir ou investir na poupança, mas sim investir de qualquer jeito achando que está fazendo a coisa certa. E como consequência, acaba ganhando muito menos do que o que realmente deveria. É como se você estivesse caminhando em uma esteira. Lembra aquela esteira de academia que às vezes você vai, às vezes dá desculpa para não ir? É como se você estivesse caminhando nessa esteira achando que está avançando. Por isso, para te ajudar a realmente avançar, eu vou compartilhar com você nessa aula 3 erros que você precisa evitar para que sua carteira realmente te entregue um ótimo retorno. Parte 1 da nossa aula: 3 erros invisíveis que sabotam o seu investimento. E o primeiro erro e mais comum que a maioria acaba cometendo é investir sem uma estratégia bem definida. E muita gente acaba escolhendo em quais produtos investir simplesmente por seguir a orientação do gerente de um banco. Ah, o meu gerente recomendou isso aqui, então é nesse que eu vou investir porque é seguro. Ou meu amigo falou que esse daqui é seguro ou que rende mais, então é desse daí que eu vou querer, é nesse que eu vou investir. Ou, por que não, vi alguém falando sobre este investimento na rede social, no Instagram, TikTok, seja ela qual for. Então é esse aí que eu vou botar o meu dinheiro. E a pessoa acaba fazendo tudo isso sem entender quais são os riscos reais e o indivíduo acaba seguindo aquelas diquinhas baratas sem entender o real prazo daquele produto, a real estratégia daquele produto de acordo ao comportamento da economia, a real rentabilidade e o risco envolvido em aplicar o dinheiro naquele produto. E qual é o resultado diante dessa ação impensada? Acaba rendendo menos do que o que poderia, acaba pagando impostos de forma desnecessária ou até de forma antecipada, quando poderia deixar o recurso aplicado por mais tempo e tendo um retorno muito maior, e acha que está tendo um rendimento bom, seguro, quando na verdade está estagnado. Um exemplo claro, clássico disso é quando a pessoa acaba indo investir tudo em criptomoedas porque está vendo valorizar. Quando o sujeito aplica o dinheiro, tudo parece desabar, então ele acaba sendo o pé frio, não é, da ocasião. Ou aquele indivíduo muito conservador que deixa todo o recurso aplicado em poupança ou em CDB, que rende até mesmo 100% do CDI. Só que muitas vezes, como ele pega aquelas ofertas de marketing feitas por corretoras, comumente, né, para atrair o dinheiro dos bobos, então ele acaba pegando um CDB que promete um retorno maior, porém o prazo é muito curto e logo que o dinheiro cair na conta, o indivíduo vai precisar pagar o imposto de renda. Antes, de fato, ele tivesse deixado em um produto como uma poupança, né? E muitas vezes ele vai estar correndo um risco maior, investindo em um CDB que promete um retorno maior, porém com um prazo de vencimento muito menor. Então ele acaba só esquentando a cabeça, sendo que ele poderia estar aplicando em um produto com um prazo maior, com um retorno mais considerado, porém iria sobrar tempo para ele aplicar, a dedicar o tempo dele em algo que fosse aumentar a renda dele, fosse de fato trazer mais retorno para ele no curto, médio e longo prazo. O segundo erro é ter medo exagerado. Sabe aquele perfil de pessoa que tem, por exemplo, 50 mil reais e ela coloca a maior parte em Tesouro Selic
ou em CDB, por exemplo, 90% atrelado ao CDI. E o que é que acontece? Quando a taxa de juros passa a cair, o rendimento da carteira daquele indivíduo também acompanha essa queda. Ele não tem uma carteira bem diversificada, estruturada, para que ele se beneficie dos momentos adversos da economia, não é? Se de um lado a taxa de juros está caindo e impacta negativamente aqueles produtos que têm uma estratégia pós-fixada, ou seja, que segue, por exemplo, o CDI, por outro lado, tem aqueles produtos que se beneficiam da queda da taxa de juros e passam a render cada vez mais. Inclusive, para muitos de vocês aqui que já sabem, eu trabalhei no alta renda da área de investimentos do Bradesco. E até lá, para pessoas que são de áreas que necessitam, que demandam muito conhecimento, pessoas bastante estudadas, eu atendia clientes que tinham 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões aplicados, sabe onde? Exatamente na poupança. Sendo que o indivíduo poderia estar aplicando em produtos muito mais rentáveis, né? Tendo praticamente o dobro de rendimento que ele estava tendo na poupança. Eu sei o que é que você deve estar perguntando. Heraldo, mas você como especialista não orientava esse cliente a aplicar em produtos melhores? Sim, a maioria que eu conseguia direcionar, estruturar uma carteira muito mais rentável, eles aceitavam. Só que outra parte, não importa o que eu fizesse, eles não queriam tirar o dinheiro da poupança. E claro, este tipo de comportamento não é cautela, é a pessoa que tem viés cognitivos muito fortes, é a pessoa que tem medo em excesso. E ela busca se concentrar em fazer apenas aquilo que ela já domina, mas independentemente da qualificação dos outros, ela muitas vezes não confia. E muito menos busca entender melhor para buscar oportunidades melhores na vida. Inclusive, não apenas na área de investimentos, mas em outras também, ter um medo que paralisa é um dos principais fatores pelo qual a maioria das pessoas não crescem, não tem mais satisfação na vida diante de realizações que elas poderiam atingir. E aí, claro, né? O medo trava tanto o seu crescimento em relação a tomar uma ação, né? Buscar conhecimento, buscar algo melhor para você, como também, no caso dos investimentos aqui, trava o crescimento, né? Trava a busca por um retorno maior, mesmo considerando um risco moderado, até mesmo um baixo risco. E a verdade é que quando uma pessoa tem muito medo de perder, ela se concentra muito mais no custo de algo do que no ganho que aquilo pode proporcionar para ela, ela acaba deixando de ganhar, não é? Ela acaba se limitando ao pouco. E isso, mais uma vez, né, transcende os investimentos. Isso serve também para outras questões na sua vida. Então, um conselho aqui do seu querido amigo Heraldo: pare de pensar só no custo, pare de ser limitado pelo medo e se exponha um pouco mais. Se você não quer seguir o que outras pessoas, outros profissionais estão orientando, assim como eu, como especialista de investimentos, que tal você estudar um pouco mais? Né? Você, por exemplo, aluno que está aqui dentro do curso, rever as demais aulas que a gente já abordou aqui sobre os melhores produtos de investimentos e utilizar as estratégias, claro, né, com cuidado, com precaução, vai se expondo aos poucos, vai colocando as estratégias que você aprendeu até o momento aqui neste curso, que eu tenho certeza que nos próximos meses você já estará compartilhando aqui abaixo nos comentários os seus bons resultados. E a realidade é que você, considerando todas as orientações das demais aulas, estruturando uma carteira bem diversificada, sem dúvida, você terá segurança e uma rentabilidade muito maior do que a média do mercado. O erro número 3 que muitos cometem e que é algo que parece óbvio, que é não respeitar o vencimento dos produtos de investimentos. Esse erro aqui é clássico. Boa parte dos investidores que investem com base em diquinhas, por exemplo, investem em um produto com a estratégia pré-fixada, que tem ali um prazo de vencimento para 5 anos, e independentemente de se a economia está favorecendo sacar antes ou não, investiu para 5 anos, mas acaba resgatando em 1.
E o resultado disso é que essas pessoas se resgatam em um momento em que a taxa de juros está aumentando, elas acabam perdendo dinheiro no que a gente chama de marcação a mercado. E perdendo dinheiro mesmo na renda fixa. Mas você, meu querido aluno aqui do curso Renda no Bolso, não vai cometer este erro porque você já aprendeu nas aulas anteriores quando segurar o produto até o vencimento e quando você pode vendê-lo antes e ter um retorno muito maior do que se você tivesse segurado até o vencimento. Um outro erro ainda em relação ao prazo de vencimento é que muitos investem em CDB com liquidez apenas no vencimento, precisam do dinheiro antes e não conseguem resgatar, precisando tomar decisões mais arriscadas e muitas vezes mais custosas. E a regra de ouro para você não cometer esse erro de número 3 é sempre investir com um objetivo claro, com o prazo certo, alinhado às suas necessidades. Você que é aluno aqui, nas aulas anteriores, eu já falei muito para você sobre a organização dos seus produtos de investimentos em 3 caixinhas: a de curto, a de médio e a de longo prazo. Em cada uma dessas caixinhas, você já viu quais são os produtos ideais para ocupar esses lugares, para te dar liquidez, segurança e a melhor rentabilidade. Então, inclusive, eu te incentivo a assistir essas aulas mais de uma vez, tá bom? E tenha muito em mente que investir na renda fixa não é simplesmente pegou o dinheiro e jogou lá em qualquer produto de qualquer forma e esquecer. Não, é preciso se planejar de forma inteligente, investir alinhado aos seus objetivos pessoais, ao seu perfil de investidor. E não ficar seguindo diquinhas pela internet afora, onde os investidores têm perfis diferentes, objetivos diferentes, condição financeira diferente e a maioria deles só querem likes, nem se importam para o que pode acontecer com você. E na segunda parte aqui da nossa aula, vamos falar de uma história real, um case prático aqui, de um cliente, o senhor João, de 56 anos, quase se aposentando já. O João estava frustrado quando me procurou. Ele falou o seguinte para mim: Geraldo, eu fui com 100 mil reais até o meu gerente, eles me prometeram segurança e um bom retorno ao longo do tempo. No entanto, o meu dinheiro parece não sair do lugar e vem rendendo apenas 180 reais. Lembre-se, seu João aplicou o quê? 100 mil reais. E o seu João continuou: Geraldo, eu fui ao banco várias vezes, procurei o meu gerente, ele sempre mandava eu ligar em não sei aonde, e o produto estava aplicado em uma previdência com a taxa de administração elevadíssima, com um custo alto, tendo um baixo retorno, e o gerente não queria me entregar esse documento. Horas, por que ele não queria entregar esse documento, não é? Não é porque ele estava tendo um custo alto, não é porque o gerente estava com medo de seu João descobrir o baixo retorno e resolver tirar o dinheiro daquele produto? Ou seja, o produto até poderia ser seguro, mas estava dando muito mais dinheiro para o gerente e para o banco do que para o próprio dono desse dinheiro. A verdade é que se o seu João tivesse aplicado em um produto como o do Tesouro Direto, até mesmo o Tesouro Selic ou um Tesouro IPCA+, diante do prazo que aquele dinheiro estava aplicado, ele teria mais que o dobro do que ele teve na previdência privada com uma taxa alta e com um baixo retorno. Se ele também tivesse colocado em um produto como LCI ou LCA, ele teria um rendimento muito maior. E isso, com certeza, mudaria muito o jogo, né? A realidade financeira do senhor João ao longo dos anos que ele veio fazendo essa aplicação. Portanto, agora que você entendeu mais sobre alguns dos erros mais comuns que a maioria comete e por isso perde dinheiro ou até mesmo deixa de ganhar o que deveria, o que você então deve fazer? Agora é hora de você agir, não é? Não cometer estes erros e agir da seguinte forma: não ficar seguindo diquinhas soltas de quem não conhece os seus objetivos individuais. Busque nos investimentos não apenas aquela estratégia que está dando certo naquele momento exato,
Mas entenda para onde a economia está encaminhando. A taxa de juros vai continuar subindo ou caindo? Diante disso, qual é a melhor estratégia para você buscar em um produto de investimentos? E só lembrando que um único produto pode ter 3 estratégias diferentes, tá? Ele pode seguir o CDI, que é quando ele diz, esse produto rende X% do CDI. Ele pode seguir a inflação, que é quando diz, esse produto rende IPCA+. Ou ele pode seguir a estratégia pré-fixada, que é quando dá uma taxa absoluta, tá? Então, nas aulas anteriores, eu já expliquei como ler a economia para saber quando escolher cada estratégia de um produto de investimentos para você investir com segurança e obter o maior retorno possível. Portanto, utilize o conhecimento que você aprendeu nessa aula e nas anteriores para que você consiga estruturar uma carteira de investimentos segura, rentável e alinhada aos seus objetivos. E para você que ainda não é nosso aluno, clica no link que está aqui na descrição deste vídeo e vem se juntar aos demais alunos para aprender a investir bem nos produtos mais rentáveis da renda fixa, para aprender a desenvolver a sua mentalidade, para você prosperar, assim como eu que saí do interior da Bahia e atualmente moro aqui em São Paulo, em um bom apartamento, abri o meu próprio escritório de planejamento financeiro e investimentos, depois de ter trabalhado no Banco Itaú e no Alta Renda de Investimentos do Bradesco, e você vai aprender também a investir naquelas ações que provavelmente irão fazer os seus acionistas ganharem muito dinheiro. Eu sou um desses acionistas, provavelmente a maioria dos meus alunos que tem perfil para investir em ações também ganharão muito dinheiro, e você ainda vai aprender a investir em fundos imobiliários, em Bitcoin e a ganhar também dinheiro investindo em ativos dos Estados Unidos. Então clica no link aqui da descrição e te vejo cá dentro.